Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a esse semestre. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, serei a professora responsável pela disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2. Eu sou formada em Matemática, licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Antes de darmos início à nossa aula, gostaria de lembrá-los dos estudos continuados em Matemática, Nós temos dois momentos desses estudos continuados. Nós temos aulas ao vivo de nivelamento às segundas-feiras, no segundo horário. Essas aulas começarão dia 19, então atente-se, vá ao polo, participe dessas aulas. Essas aulas são muito importantes para você. E nós temos o segundo momento também, que são exercícios de fixação. A disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, ela tem 4 aulas que será disponibilizado no seu ambiente. E essas aulas, elas são de exercícios de tudo que nós vamos ver nas nossas 4 teleaulas. Exercícios sobre integrais, exercícios sobre derivadas parciais, integrais duplas. Então, ali, nessas 4 aulas, você verá o professor resolvendo uma série de exercícios abordando esses conteúdos. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre integrais. Mas por que estudar as integrais e as suas aplicações? Você já estudou anteriormente, lá em Cálculo Diferencial Integral 1, sobre as derivadas, sobre limites, e viu as aplicações desses conceitos, As derivadas, elas têm uma grande aplicação na parte de otimização. Quando nós estamos trabalhando com problemas que a gente busca minimizar ou maximizar algo, a gente trabalha, então, com as derivadas nos auxiliam. E na nossa aula, nós iremos hoje trabalhar com as integrais. Por que a gente estuda integrais? Quais são as aplicações das integrais, Mas antes de começarmos, gostaria que, para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, acompanhe o endereço no quadro. Então, o endereço de hoje é carvalho22.tutel@croton.com.br. Não deixe de mandar as suas dúvidas ao longo da nossa aula, Nós teremos um momento para tirar todas essas dúvidas. Mande as suas dúvidas tanto pela mediação via Skype quanto pelo chat. Nossa aula, então, nosso foco é integrais. Mas por que a gente tem que estudar essas integrais, Na engenharia, o cálculo diferencial integral, tanto 1 quanto 2, ele tem aplicações, ele pode ser aplicado em diversas áreas. E o que, mais especificamente, a integral ela pode auxiliar? Qual que é a aplicação da integral nesse campo? Acompanhe no quadro quais são essas aplicações. Bom, nós podemos usar as integrais para calcular o centro de massa de uma estrutura. Então, eu tenho uma estrutura e eu quero calcular qual é o centro de massa dessa estrutura. Eu consigo, utilizando as integrais, fazer esse cálculo. Além disso, a gente também consegue calcular a massa de uma estrutura, o volume de uma determinada estrutura. Então, eu tenho várias aplicações para as integrais nessa área. Também conseguimos, utilizando as integrais, entender o comportamento de um fluido, calcular o campo elétrico e magnético e, além disso, nós também podemos compreender o desgaste de um equipamento mecânico. Então, eu tenho várias aplicações. Nós veremos algumas dessas aplicações, como fazer o cálculo do centro de massa, como fazer o cálculo da área, do volume, utilizando as integrais. Então, nosso foco na primeira aula é justamente isso, as integrais. E agora eu convido você a assistir o nosso vídeo de abertura. Seja bem-vindo à primeira unidade de Cálculo Diferencial e Integral 2. Me diz uma coisa, sabe aquelas perguntas cujas respostas ninguém tem muita certeza? Por que o céu é azul? Qual é o volume de água do oceano? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ok, algumas delas são apenas brincadeiras de criança, mas outras exigem conhecimento técnico e acadêmico para serem respondidas. E para muitas questões de respostas complexas, o cálculo é imprescindível. A princípio, o cálculo diferencial e integral é utilizado para medir a área e o volume de figuras irregulares. Mas sua aplicação se dá nas mais diversas áreas e segmentos, e o aperfeiçoamento da técnica não foi do dia para a noite. Para dar início aos nossos estudos, vamos voltar um pouco na história.
conhecendo o método de exaustão, por exemplo, desenvolvido por Eudóxio séculos antes de Cristo, e que sugeria a medição da área de figuras curvilíneas, adicionando figuras já conhecidas, até que se exaurisse todo o espaço possível. Vamos passar também por outras correntes e outros matemáticos, até chegarmos em Newton e Leibniz, principais responsáveis pelo que hoje conhecemos como cálculo diferencial e integral. E uma vez apresentados à história, conheceremos o método de Riemann, que para encontrar a área de uma figura irregular, propõe que se diminua o tamanho dos retângulos que devem preenchê-la, mas que se aumente a sua quantidade. Em seguida, vamos aprender a calcular uma integral imediata, seja ela polinomial, trigonométrica, exponencial ou logarítmica, para então aplicarmos a teoria à prática, na construção de um salão de entrada de um prédio, aprendendo o cálculo de áreas sobre curvas e entre curvas. Para finalizar a unidade, nós veremos os processos iniciais, essenciais para compreender o uso das integrais no cotidiano e em outras áreas das exatas. E falando em uso cotidiano, que tal a gente ver o cálculo diferencial e integral sendo aplicado na prática? Previsão do tempo, muita chuva. Essa informação traz uma dose de preocupação. A combinação entre o crescimento urbano desordenado, o descarte incorreto do lixo e as fortes chuvas geralmente resultam em estado de alerta. Daí, o grande desafio da administração pública. Nenhuma cidade no mundo está preparada para receber as chuvas que estão caindo nos últimos anos. As chuvas hoje elas são imprevisíveis. Nós estamos num momento em que não era para chover tão forte e as chuvas estão vindo sim com volume e uma intensidade muito grande. Por décadas, os comerciantes aqui do Mercado Municipal de Limeira, interior paulista, sofreram por causa das inundações causadas pelas chuvas. Isso porque estamos numa das regiões mais baixas da cidade. A solução veio da engenharia, com a construção de reservatórios para as águas pluviais. Aqui a estimativa anual de chuva é de 1.350 milímetros. Em dias de chuvas torrenciais, era comum ver carros submersos na região central. Para atender a necessidade crônica do mercado modelo, foram construídos mais de 10 quilômetros de redes de drenagem, além de 2 grandes reservatórios. O reservatório é constituído também de uma tubulação, para que a gente consiga direcionar e conduzir essa água até o reservatório. É possível definir o tamanho ideal das tubulações de drenagem e dos reservatórios para atender a demanda de cada região do município, utilizando-se os conceitos de derivada e integral. A aplicação da integral é o cálculo de volume e área de figuras irregulares. Na prática, vamos ver como isso funciona? Essas tubulações elas são divididas em pedaços. Você acha um número de um pedacinho dessa tubulação. Você somando, aí você vai dividindo em partes, você somando todas essas partes, a gente chama isso dentro da matemática, soma de Riemann. E com essa soma, encontra-se o volume total que você quer que escoe, que vá para o rio, no caso, através da tubulação. E como definir o tamanho dos reservatórios? Por exemplo, no meio é uma determinada altura, um pouquinho para lá é outra altura. Você concorda que o volume no começo é diferente do volume que vai estar no meio do piscinão? Primeira parte, eu tenho um intervalo de tal a tal. Ali cabe um determinado volume. Segundo pedaço, eu tenho outra distância, de tal a tal. É outro volume. Aí você tem a soma que você acha o volume total do reservatório. E então, viu como o cálculo foi e é indispensável na construção da nossa sociedade? E nada como ver nosso trabalho sair do papel, não é verdade? Por isso, na situação da realidade profissional desta unidade, nós vamos botar a mão na massa e trabalhar lado a lado com a nova construtora Padawan S.A. Nova no mercado, a construtora precisa de profissionais da área de exatas para lhes ajudar no cálculo de áreas, volumes de estrutura, análise da variação das suas ações na bolsa, contabilidade, análise de lucro e por aí afora. E então, preparado para pôr à prova o seu conhecimento? Não se esqueça de ler todo o livro didático, acessar as webaulas, estudar o material complementar e as pré- e pós-aulas. Eu fico por aqui. Bons estudos e até breve! Como você viu no vídeo, as integrais elas são úteis no cálculo de área e no cálculo de volumes.
Mas para que a gente entenda melhor o conceito de integrais, alguns conhecimentos prévios eles não são necessários. Acompanhe no quadro quais são eles. Bom, primeiro, as operações matemáticas básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e radiciação, no conjunto dos números reais. Nós iremos fazer bastante operações, principalmente com frações. Então, é importante que você relembre como que nós somamos frações, subtraímos, multiplicamos, dividimos, como que nós fazemos uma potência cuja base é uma fração e como que a gente tira a raiz, de uma fração. Então, é importante que você relembre lá como que a gente faz 2 mais meio. Como que a gente faz 1 mais 1 meio ou 3 meios mais 1? Então, é muito importante que você relembre esses conceitos. Também será necessário o conceito de funções. Como que a gente determina a lei de formação de uma função? Como que a gente calcula o valor numérico de uma função? Se eu tenho uma determinada função, como que eu calculo o valor daquela função num determinado ponto? Esse é o nosso valor numérico. E, por fim, esse conteúdo aqui é muito importante que você relembre. Esse conteúdo já foi visto em disciplinas anteriores, que é o conteúdo de derivada. É importante que você relembre quais são as regras de derivação. Por que que isso é importante? As derivadas, elas estão relacionadas com as integrais. Então, se você souber bem, relembrar bem essas regras de derivação, isso irá lhe auxiliar quando você for integrar uma determinada função. Então, é preciso que você relembre muito bem todas essas regras de derivação, como que eu derivo uma potência, como que eu faço para derivar quando eu tenho uma função que está em raiz, por exemplo, como que é a derivada de raiz quadrada. Então, todas as regras de derivação, regra da soma, do produto, da subtração, da divisão, regra da cadeia, porque isso vai nos auxiliar no decorrer das nossas próximas aulas, cujo assunto é integral. Elas estão ali presentes porque há uma relação entre as derivadas e as integrais. Então, por isso que esse conteúdo, em especial, ele é muito importante que você relembre. Vá, novamente, assista aulas anteriores, veja o material anterior da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1, no que diz respeito a esse conteúdo, porque ele vai ser muito importante para você ao longo das nossas 4 teleaulas. Para a gente estudar as integrais, nós temos uma situação geradora de aprendizagem. Acompanhe no quadro. Você trabalha em uma empresa que realiza a pintura de chapas de metal galvanizadas, utilizadas na construção civil. Ela produz uma grande quantidade dessas placas ou chapas e é conhecida no mercado por oferecer um preço competitivo e um produto de ótima qualidade, conquistando cada vez mais clientes e aumentando a sua produtividade. Para que a empresa consiga continuar a oferecer um preço competitivo, um planejamento criterioso sobre a quantidade de tinta que está sendo utilizada na pintura de suas placas, ele deverá ser realizado. E você foi o designado para ser o responsável a quantificar o consumo de tinta e também a analisar o impacto desse consumo nos lucros da empresa. Então, nós iremos, ao longo das nossas 4 situações problemas, a analisar, além do consumo de tinta para pintar determinados tipos de chapa, também como isso impacta no lucro da empresa. Então, vamos começar com a nossa primeira situação problema? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1.
Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Para o primeiro desafio, você será responsável por calcular a quantidade aproximada de tinta. Acompanhe no quadro. Então, nesse momento, a empresa está fabricando um lote de chapas que precisam ser pintadas. E você precisará apresentar, observe, o cálculo aproximado, com a finalidade de se obter um primeiro resultado sobre a quantidade de tinta utilizada. Então, você, diante desse desafio, né, dessa atividade, o que você pode pensar? Qual a quantidade de tinta utilizada para pintar, então, essa chapa metálica? E ainda, a quantidade de tinta, será que ela está diretamente relacionada à área da placa? Para a gente saber disso, nós precisamos também conhecer como é o formato dessa chapa metálica, né? Essa chapa ela tem esse formato, um formato parabólico, e você quer calcular justamente a quantidade de tinta necessária para pintar essa região. Observe, então, que o cálculo para a gente calcular essa quantidade de tinta, ele está relacionado com a área da minha chapa metálica. Então, a gente precisará primeiro encontrar qual é a área dessa chapa metálica. Mas como que a gente faz isso? Acompanhe no quadro. Então, será necessário o cálculo da área. Como calcular essa área aproximada, né? Porque no primeiro momento, nós vamos calcular uma aproximação. Nós vamos utilizar a soma de Riemann. Riemann foi um matemático que é famoso, né? E ele criou um método para estimativa de área sobre curvas. O que Riemann fez? Se você tem uma curva, né, irregular como essa aqui, representada na nossa imagem, eu tenho essa curva. E eu quero calcular qual é a área abaixo dessa curva, com o eixo X ele sendo meu limitante. Então, a gente quer calcular toda essa área aqui. Como que a gente faz esse cálculo, né? Riemann, ele teve uma ideia. O que ele pensou? Ele pensou em dividir a área abaixo da curva em retângulos. Então, ele foi lá, pegou o intervalo, a gente tem que calcular essa área no intervalo de A a B, e ele dividiu em retângulos. Aqui, no caso, nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Observe que esses retângulos, ora, eles estão um pouco acima da curva, como nós temos esse caso aqui, ora, eles não pegam, eles deixam de pegar um pedacinho da curva, como a gente tem esse caso aqui. Qual que foi a ideia dele? Bom, eu tenho esse intervalo, essa área abaixo da curva que eu quero calcular, num determinado intervalo. Eu vou pegar esse intervalo aqui, no caso nosso, de A a B, e vou dividir em retângulos, vou fazer retângulos. Cada um desses retângulos, ele tem uma determinada base, né? Um determinado tamanho. Qual que é a altura desses retângulos? A altura é a função no ponto. Então, eu vou calcular quanto vale aquela função nesse ponto. Então, como que a gente calcula a área de cada um desses retângulos? É a base vezes a altura. Aqui, no caso, a nossa altura é justamente a função em um determinado ponto, que eu vou colocar aqui f de c. Então, eu vou usar essa ideia de fazer a base vezes a altura, ou seja, eu vou descobrir quanto que vale a minha função naquele ponto. A base vezes a altura, quanto que vale a minha função naquele ponto. Então, aqui, ó, a base vezes a altura, quanto que é esse ponto. E faço isso para todos os retângulos. Então, eu vou fazer 5 áreas. Depois que eu fizer essas 5 áreas, o que a gente faz? A gente soma. Então, eu somo todas essas áreas. A área abaixo dessa curva azul vai ser a soma da área de cada um desses retângulos. Então, a área será A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. E com isso, nós teremos uma área aproximada. Por que ela é aproximada? Como você viu, os retângulos, ora eles estão acima da curva, ora eles não pegam uma parte da curva. Então, eu tenho ali uma área aproximada. Essa foi a ideia de Riemann. Então, eu pego esse meu intervalo, divido em retângulos, calculo a área de cada um desses retângulos e depois eu somo. Foi uma ideia para calcular a área aproximada. Mas perceba, ali no exemplo que eu te mostrei, nós tínhamos 5 retângulos.
ora ficava para cima, ora não pegava abaixo da curva. Será que se a gente aumentar a quantidade de retângulos, a nossa área ela vai ser melhor aproximada, vai ter uma aproximação melhor? Será que se eu diminuir vai ser melhor? Então, qual que será a quantidade? Quanto mais retângulos, melhor a minha área? Ou quanto menos retângulos, melhor a minha área? Esse é o assunto do nosso próximo slide. Então, quanto menor o tamanho da base, ou seja, maior o meu número de retângulos, melhor é a minha estimativa da área obtida. Observe aqui na nossa segunda figura, que aqui a gente já tem uma quantidade maior de retângulos. E observe também que aqui a gente quase não tem espacinhos em branco abaixo da curva. A gente tem mais espaços sob a curva. A área aqui, se nós calculássemos, ela seria uma aproximação melhor do que da figura anterior. E melhor ainda seria se a gente calculasse essa área aqui. Desse daqui, aqui nós aumentamos ainda mais a quantidade de retângulos. Observe que a nossa base, ela está muito pequenininha. Então aqui nós quase não enxergamos espaços em brancos abaixo da nossa curva e quase não enxergamos os nossos retângulos acima da curva, os pedaços dos nossos retângulos acima da curva. Então, quanto maior a nossa quantidade de retângulos, melhor é a nossa aproximação. E foi justamente essa a ideia de Riemann. Riemann teve essa sacada. Eu vou dividir a minha área sob curvas em retângulos, né? E vou aumentar essa quantidade de retângulos. Posteriormente, essa ideia dele, quando a gente aumenta a quantidade de retângulos para um número muito grande, ou seja, quando a quantidade de retângulos ela tende ao infinito, nós temos aí então a integral. A definição de integral ela vem justamente dessa ideia de somar áreas de retângulos. Mas quanto mais retângulos eu tenho, melhor é a minha aproximação. E é essa a ideia que nós vamos utilizar para resolver a nossa situação. Nós temos, então, a nossa chapa metálica, que tem um formato parabólico. A ideia é dividir em retângulos. Primeiro, vamos começar com poucos retângulos para a gente ver como que fica a área. Depois, a gente vai aumentando essa quantidade de retângulos e ver se a nossa aproximação vai melhorando. E, por fim, nós vamos calcular a quantidade de tinta aproximada. Acompanhe no quadro, então, nossa primeira solução. Então, o que você fez? Qual foi o seu primeiro passo? Você realizou a medição da chapa metálica com auxílio de uma trena e construiu esse gráfico. Então, você descobriu que a sua chapa ela vai do intervalo de 0 a 3, né? Ela tem um comprimento, e depois você dividiu em 3 retângulos de bases iguais. Ou seja, você pegou esse intervalo de 0 a 3 e dividiu em 3, o que significa que cada uma das bases do meu retângulo mede 1 metro e 1 metro. Então, eu tenho ali a base do meu retângulo. E a altura? Você também fez isso. Então, você foi lá, mediu e descobriu que a altura desse retângulo é de 2. A altura do nosso segundo retângulo é de 2,25. E a altura do nosso terceiro retângulo é também de 2. Então, eu tenho aqui os nossos 3 retângulos dividindo a nossa chapa. Vamos observar essa chapa. Aqui, nesse primeiro retângulo, observe que uma grande área, né, que não pertence à chapa, nós iremos calculá-la. Então, a nossa aproximação, ela vai pegar essa área que não pertence à chapa e essa área aqui também que não pertence à chapa. Isso por quê? Porque nós dividimos em apenas 3 retângulos. Se nós dividíssemos em mais retângulos, essa área que não pertence à chapa, nós iríamos diminuí-la. Então, calculamos, né, fizemos as medidas de cada um dos retângulos. Vamos calcular agora a área deles. Lembrando que como que a gente calcula a área de retângulo? A área de retângulo é a base vezes a altura. E nós temos todos esses dados dos 3 retângulos que nós estamos mostrando. Então, a área 1 vai ser base, que é 1, vezes a altura, que é 2. Mais a área 2. Quem é a área 2? Base 1 e a altura 2,25. Então, eu tenho base 1, altura 2,25. Mais a área 3, que é base vezes a altura. Altura 1, base 2. Então, aqui nós teremos 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2,25, 2,25 mais 2, nós temos 4,25. E
1 vezes 2, 2. Mais os 4,25, nós vamos ter 6,25 metros quadrados. Como eu falei, não é uma boa aproximação. Por quê? Nós temos uma grande área que não pertence à chapa nesse cálculo de 6,25. Então, vamos diminuir a quantidade de retângulos, porque a gente viu que quanto mais retângulos, maior é a nossa área. Então, nós vamos aumentar a quantidade de retângulos. Então, aqui na nossa segunda figura, o que eu fiz? Eu aumentei essa quantidade de retângulos para 20. Então, aqui nós temos 20 retângulos. Quando eu tenho 20 retângulos e repito todo aquele processo que a gente fez anteriormente, ou seja, base vezes a altura, comprimento da base vezes a altura, e somo, né, essas 20 áreas, o que nós vamos obter? Nós vamos obter uma área de 4,83 metros quadrados. Ah, será que a gente ainda pode melhorar essa quantidade? Observe que ainda tem alguns espaços nessa área, está englobando alguns espaços que não pertencem à nossa curva. Então, fizemos aqui para 40 retângulos. Então, aumentamos, dobramos o nosso número de retângulos para 40. E quando a gente dobrou e fez o mesmo procedimento, base vezes a altura dos 40 retângulos e somamos, nós vamos obter uma área de 4,67 metros quadrados. Estou satisfeita com essa área, eu acho que está uma boa aproximação. Observe que a diferença de 20 para 40 é bem pequena e a diferença de 3 retângulos para 40 é grande. Então, vamos parar ali. Vamos dividir essa nossa chapa em 40 retângulos. Né? Se a gente fosse dividir em mais retângulos, nós precisaríamos da ajuda do software para calcular todas essas áreas, né? Porque nós teríamos muitos retângulos. Mas a aproximação, ela giraria ali em torno de 4,67. Essa é a ideia quando a gente está aproximando, utilizando a ideia de Riemann. Eu vou dividindo em retângulos. Descobrimos qual que é a área aproximada na nossa chapa, que é 4,67. Agora a gente precisa descobrir a quantidade de tinta aproximada. Acompanhe no quadro. Para calcular essa quantidade, nós vamos considerar o rendimento da tinta de 7,16 metros quadrados por litro. Assim, nós vamos calcular a quantidade de tinta como? Quantidade de tinta é a área aproximada dividida pelo rendimento. A nossa área que a gente acabou de encontrar, 4,67. E o nosso rendimento, 7,16. Então, quando a gente dividir 4,67 por 7,16, nós vamos obter uma área aproximada de uma quantidade de tinta aproximada de 0,65 litros. Então, para pintar aquela chapa metálica com aquele formato parabólico, irá gastar aproximadamente 0,65 litros. E com isso, nós resolvemos a nossa primeira situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Na primeira situação-problema, calculamos a quantidade de tinta aproximada, utilizando a ideia da soma de Riemann. Agora nós vamos estender essa ideia para o cálculo de tinta exato. Acompanhe no quadro qual é a nossa situação-problema. Então, você já quantificou o volume aproximado de tinta a ser utilizado, mas para que você possa apresentar um resultado preciso sobre o impacto dos lucros, será necessário que você calcule o valor exato de tinta utilizada
para pintar cada uma da chapa metálica. O que será necessário, então, que você faça? Será necessário que você conheça a lei de formação da função matemática, que descreve o formato da chapa. Nós já vimos que o formato é de uma parábola, então nós precisaremos descobrir qual é a lei de formação dessa parábola e nós precisamos calcular o valor exato dessa área da chapa. Como que a gente calcula isso? Nós vamos utilizar a ideia de integral. O que aconteceu? Riemann, ele teve essa ideia, então, para calcular a área abaixo das curvas, né, dividindo em retângulos e fazendo essa soma. O que depois, né, Newton e Leibniz vieram? Eles definiram a ideia de integral como? A integral é a soma de todos esses retângulos, né? Só que quando é o limite da soma desses retângulos, mas quando eu tenho uma quantidade muito grande de retângulos. Então, à medida que eu vou aumentando esses retângulos, eu vou consequentemente diminuindo o tamanho da minha base. Então, à medida que essa base vai ficando menor, quanto menor ela é, né, e somo tudo, essa é a nossa integral. Então, a integral é o limite da soma dos meus retângulos. Quando os meus retângulos, eles tendem ao infinito. Essa foi a ideia de Newton e Leibniz quando criaram as integrais. E o cálculo e as integrais, elas surgiram justamente para resolver o problema de cálculo de área. Esse foi um dos problemas que impulsionaram o desenvolvimento desse conceito das integrais, calcular áreas abaixo da curva, porque ficar dividido em retângulos e aumentando é algo trabalhoso. Então, eles trouxeram essa ideia de integrais utilizando, né, a soma de Riemann. E como que a gente calcula integral? Será que toda hora a gente vai ter que fazer o limite da soma desses retângulos, quando os retângulos tendem ao infinito? Não, dá muito trabalho. Nós temos regras imediatas de integração que vão nos auxiliar a integrar as funções. E aqui você vai perceber que a relação entre as integrais e as derivadas. Acompanhe no quadro. Qual é a definição? Dizemos que uma função f é uma antiderivada de uma função f minúsculo em um dado intervalo, se f' de x, f maiúsculo, né, derivada de f maiúsculo, é igual à função de f minúsculo para todo x no intervalo. O que isso quer dizer? Quando nós estamos integrando, nós estamos buscando uma função que satisfaz a essa igualdade. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho aqui a função f maiúsculo de x como sendo 1/2 de x ao quadrado mais c. E eu estou buscando uma antiderivada. Eu sei que ela é uma antiderivada de qual função? Da função x. Por quê? Porque vai satisfazer essa igualdade. O que eu tenho que fazer para descobrir se ela é mesmo uma antiderivada? Eu tenho que derivar essa função f de x. Então, quando a gente deriva, lembre-se lá da regra da potência da derivada. Se nós temos a função f de x igual a x elevado a n, qual que é a nossa derivada dessa função f' de x? É n que multiplica x elevado a n menos 1. Essa é uma regra da potência, é uma regra bastante utilizada quando nós estamos derivando funções. Então, vamos utilizar essa regra para derivar essa função. Então, aqui eu tenho a f' de x, ou seja, a derivada em relação a x da função 1/2 de x ao quadrado mais c. Então, aqui o 2 ele vai multiplicar 1/2, então nós vamos ter aqui 2 vezes 1/2 de x, 2 a menos 1. O 2 com 2 nós vamos simplificar, 2 menos 1, x. Derivada de constante é 0. Então, quando eu derivei essa função f de x maiúsculo, eu cheguei na função f de x minúsculo x. E isso me comprova que ela é uma antiderivada. E esse processo da gente encontrar antiderivadas, né? Esse processo, ele é denominado de antiderivação, antidiferenciação ou ainda de integração. E qual que é a notação que a gente utiliza para representar quando nós estamos fazendo esse processo de encontrar antiderivadas? Esse símbolo que parece um S alongado. Da onde veio essa ideia do S alongado? Veio justamente lá da ideia da soma de Riemann. Por quê? Lembre-se, eu falei que nós temos um limite
da soma dos retângulos, né? Então, esse símbolo da integral, ele se assemelha a um S alongado justamente por causa da definição de integrais dessa soma de Riemann. Voltando ao quadro, nós temos então a notação integral de f de x dx. Esse dx ele está nos mostrando que nós estamos integrando em relação a qual variável? A variável x. Então, esse dx ele sempre tem que estar dentro do nosso integrando, porque é ele que vai me mostrar em relação a que variável eu estou integrando. E o resultado é a f de x mais uma constante. Lembrando que essa f de x ela tem que satisfazer a seguinte igualdade. Quando eu derivá-la, eu tenho que ter exatamente o que está dentro do meu integrando, que é a f' de x. Aí está a relação entre as derivadas e as integrais. Por que desse C, professora? Porque quando a gente está trabalhando com as integrais, nós temos dois tipos. Nós temos as integrais indefinidas e nós temos as integrais definidas. Aqui, nesse caso, nós vamos começar com as integrais indefinidas. Esse C, ele está me falando que pode assumir qualquer constante. Qualquer constante que eu colocar ali vai satisfazer a minha igualdade. Quando eu derivo, eu vou chegar exatamente ao que está dentro do meu integrando. Por quê? Porque derivada de constante é zero. Então, eu tenho que colocar aquele C. Quando a gente trabalha com integrais indefinidas, nós estamos encontrando família de funções. Por que uma família de funções? Porque eu posso ter diferentes funções que satisfazem a igualdade. Por isso que nós temos que colocar o C. Ah, professora, se eu não colocar o C quando eu estou trabalhando com integral indefinida, está errado? Tá. Então, você tem que colocar o C. Se não estiver o C, está errado. Se você está pedindo a antiderivada da função, você precisa colocar o C. Agora, se ele te pedir uma antiderivada, aí ele não precisa necessariamente o C estar ali. Mas se ele te pedir a antiderivada, ele está te falando que ele quer qualquer uma. Então, eu preciso colocar o C, que é o da mais constante. Você pode também encontrar na literatura mais K, outras letras. O importante é que tenha uma letra ali que represente que ali eu tenho uma constante. Vamos ao quadro para alguns exemplos. Como que eu vou, então, calcular a derivada? Ó, aqui eu tenho a integral, perdão. Eu tenho a integral de 2dx. Qual que é a ideia que você deve ter? Eu tenho que descobrir uma função que, quando eu derivo, eu chego ao que está dentro do meu integrando. Essa é a ideia, quando você vai integrar. Então, eu tenho que descobrir a função. Quando eu derivar essa função, eu vou ter exatamente o que está lá dentro do meu integrando. Se fosse 2x, vamos derivar 2x mais c. A derivada de 2x mais c, então a f' de 2x mais c, derivada de 2x, aqui nós temos o 1. O 1 vai multiplicar o 2, então 1 vezes 2, vezes o x com 1 menos 1, mais a minha derivada da constante. Qual é a derivada de constante? Zero. Aqui nós temos 1 menos 1, 0. X elevado a 0, nós vamos ter 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos exatamente, observe, o resultado que está lá dentro do meu integrando. Essa é a ideia. Mas, poxa, professora, toda hora eu vou ter que ficar pensando nisso? Qual função que, quando eu derivo, eu chego lá dentro do meu integrando? Vou demorar muito para fazer as integrais. Realmente. Então, nós temos regras. Regras que vão nos auxiliar a encontrar as integrais. Mas essas regras, elas foram feitas com base nisso. Se eu derivar o meu resultado, eu chego ao que está dentro do meu integrando. Isso é uma boa dica para você verificar se está certo ou não a integral que você resolveu. Ah, eu fiz uma integral, mas eu estou com dúvida, eu não sei se é isso mesmo. O que eu vou fazer? Você deriva o resultado. Chegou no que está dentro do integrando? Ótimo, você fez certo. Não chegou? Vamos rever, vamos verificar, porque provavelmente alguma coisa ali você se esqueceu, você fez alguma coisa errada. E uma das regras que nós mais utilizamos é a regra da potência. Acompanhe no quadro. Qual que é essa regra? É quando eu tenho uma integral de uma função do tipo x elevado a n, ou seja, uma função do tipo potência. Como que eu integro esse tipo de função? Nós vamos somar 1 no expoente e dividir a função pelo valor do expoente. Então, eu tenho aqui x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais a nossa constante. Nós não podemos esquecer
da nossa constante. Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse f de x igual a 3x ao quadrado. A gente quer calcular essa integral. Então, integral de 3x ao quadrado dx, porque eu estou integrando em relação a x. Utilizando essa regra da potência, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar 1 no expoente e dividir o valor pelo resultado no meu expoente. Então, nós vamos ter o 3, ele vai multiplicar a nossa função, vezes o x, o expoente é 2, então eu vou somar 2 mais 1, dividido pelo valor do meu expoente. 2 mais 1 nós temos 3, mais a nossa constante, não podemos esquecê-la. 2 mais 1, 3, então nós vamos ter ali 3x ao cubo sobre 3 mais constante. Tendo assim aqui, a gente pode simplificar o 3 com 3, nós vamos ter x ao cubo mais a nossa constante. Se você derivar essa função, você vai chegar exatamente a 3x ao quadrado, né? Provando assim, resultando assim na nossa igualdade que nós acabamos de ver. Então, essa é uma regra que nós vamos utilizar muito para a integral. É a regra da potência. E quando a gente tem uma função que não se parece muito com a potência, mas tem como a gente dar uma mexidinha, tem como a gente arrumar essa função, nós também utilizamos essa regra da potência. Quando a gente tem, por exemplo, a potência no denominador, tem como a gente transformar essa potência para o numerador. Quando a gente tem raiz quadrada de x, tem como a gente transformar numa função do tipo potência, justamente para a gente utilizar essa regra de integração. Além das integrais indefinidas, nós temos também as integrais definidas. E, ao redor dessas integrais definidas, nós temos o teorema fundamental do cálculo. Acompanhe. Aqui, o teorema fundamental do cálculo, ele possui duas partes, né? Aqui, o nosso foco é apenas a segunda parte do teorema fundamental. E o que esse teorema fala? Se f for contínua em um intervalo fechado AB e f maiúsculo for uma antiderivada de f minúsculo nesse intervalo, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter integral de a b da nossa função em relação a dx vai ser igual à nossa antiderivada. Lembre-se, o processo de encontrar antiderivadas na integração, eu tenho que encontrar uma antiderivada. Então, a antiderivada calculada no ponto B menos a antiderivada calculada no ponto A. É sempre a antiderivada do limite superior menos a antiderivada do limite inferior. Sempre vai ser assim. E quando a gente está calculando as integrais definidas, nós estamos em busca de um número. Então, quando calculamos integrais definidas, buscamos número. Quando calculamos integrais indefinidas, nós buscamos famílias de funções. Então, aqui, nesse caso, nós não precisamos do mais c, porque a gente está em busca de um número. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui a integral de 0 a 1 de 2x mais 5 dx em relação a dx. Então, eu tenho aqui, como que eu vou integrar? Eu vou somar 1 no expoente e divido pelo valor do expoente. Então, a integral aqui seria 2x ao quadrado sobre 2. Só que aqui a gente simplifica. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais a integral de 5. A integral de uma constante sempre vai ser a constante vezes a variável que nós estamos integrando. Aqui, no caso, nós estamos integrando em relação a x. Então, eu vou ter 5 vezes x. E isso calculado no ponto 0 e no ponto 1. Agora, a gente substitui. A gente encontrou a antiderivada. Depois que encontramos a antiderivada, a gente substitui esses valores. Sempre o valor de cima menos o valor de baixo. Então, substituindo nossa antiderivada, nós vamos ter 1 ao quadrado mais 5 vezes 1. Menos 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. 1 ao quadrado, 1, mais 5, 6. Aqui nós vamos ter o resultado 0. Observe que agora nós encontramos um valor. Então, eu encontro a minha antiderivada, encontrei minha antiderivada ou primitiva, você também pode encontrar esse nome nos livros didáticos. Encontrei minha antiderivada, o que eu faço? Substituo o valor do limite superior, depois eu substituo o valor do limite inferior e faço uma diferença, utilizando assim o teorema fundamental do cálculo. E com isso a gente já consegue resolver a nossa situação problema e calcular a área exata da nossa chapa
para posteriormente calcularmos a quantidade de tinta exata gasta. Acompanhe. Então, o que você fez primeiro? A gente precisava da lei de formação da função. Então, você levou essa chapa até um projetista e ele te deu que a lei de formação é menos x² mais 3x. E o nosso x está variando de que ponto até que ponto? Ele está variando de 0 a 3. Então, como que a gente vai montar a nossa integral? Integral de 0 a 3 de menos x² mais 3x dx. Por quê? Nós estamos integrando em relação a x. Então, aqui, como que a gente faz? A gente vai utilizar a regra da potência. Somo 1 no expoente e divido a nossa função pelo valor do expoente. O nosso expoente é 2, então vou somar 1, 2 mais 1, 3. Então, nós vamos ter aqui menos x² dividido pelo valor do nosso expoente. Mais 3x, o x ele está elevado a 1. Somando 1 no expoente, nós vamos ter 1 mais 1, 2. Então, 3x² dividido por 2. Calculados em que pontos? No ponto 0 e no ponto 3. Encontramos a antiderivada, agora nós substituímos os valores na nossa função. Então, eu tenho aqui 3³ dividido por 3, mais 3 que multiplica 3² dividido por 2, menos 0, porque quando a gente substitui o 0, aqui nós vamos ter 0 e aqui também nós iremos ter 0. 3³ 27 dividido por 3, menos 9, porque a gente tem um menos aqui, mais 27 sobre 2. Fazendo essa conta, nós vamos obter 9,5, ou seja, 4,5 metros quadrados é a nossa área da chapa. E nós encontramos o que aproximada? Nós encontramos 4,67 a área aproximada. Observe que é algo bem próximo. A nossa aproximação, né, foi boa, foi uma estimativa muito boa. E agora a gente calcula a quantidade de tinta. Como que a gente faz isso? A área dividido pelo rendimento. O rendimento a gente já sabe que é 7,16. Então, nós vamos ter a área, que é 4,5, dividido por 7,16, nós vamos obter uma quantidade de tinta de 0,63 litros. E anteriormente a gente tinha encontrado 0,65 litros, né? Então, encontramos algo bem próximo. E o cálculo das integrais, né, ele pode nos auxiliar no cálculo de áreas, né? Uma das grandes aplicações. Uma integral definida, ela pode resultar em uma área, né? Nem sempre, mas ela nos auxilia para o cálculo de áreas. E com isso, nós resolvemos a nossa segunda situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Já fizemos o cálculo aproximado da quantidade de tinta, o cálculo exato. No cálculo aproximado, utilizamos a ideia da soma de Riemann. E já no cálculo exato, utilizamos a ideia das integrais definidas. Agora, você tem um novo desafio pela frente. Acompanhe. Você, então, já sabe qual é a quantidade exata de tinta necessária para a pintura de uma chapa. E agora, a empresa recebeu uma encomenda na qual o cliente ele deseja que a chapa ela receba um corte, reduzindo, assim, a área de pintura. E se a chapa receber primeiro o corte, a pintura, e depois for cortada, o que vai acontecer? Vai ter um desperdício de tinta e, portanto, a chapa vai receber o quê? O corte aderindo ao formato requisitado pelo cliente e depois que ela vai receber a pintura. Então, nós vamos fazer esse corte. Dessa forma, para que não haja desperdícios, qual será a quantidade de tinta a ser utilizada nessa produção? O que será necessário para que a gente resolva essa questão? As funções que representam o comportamento, né, do novo formato da nossa chapa. Então, nós vamos precisar saber quais são essas funções. Nós vamos calcular a área do novo formato. Como que nós vamos calcular essa área? Utilizando novamente a área, o cálculo de área por integrais. Na SP anterior, o que nós fizemos? Nós calculamos uma área em que o limitante era o nosso eixo X.
Agora, como a nossa chapa ela vai sofrer um corte, então a área que nós vamos querer calcular, ela vai estar entre duas funções. A gente precisa saber como que a gente calcula a área quando eu tenho duas funções e eu quero calcular essa região limitada por essas duas funções. Será que é a mesma ideia? É mais ou menos a mesma ideia. Antes de iniciarmos, eu tenho uma pergunta. Existe área negativa? Não. Então, se você fizer o cálculo da integral e der uma área negativa, o que isso quer dizer? Que você errou. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com área, você deve atentar-se a qual região você está calculando a área. Muitas vezes essa região ela está abaixo do eixo. Quando ela está abaixo do eixo, a área vai dar negativa. Mas isso não faz sentido nenhum eu ter uma área negativa. Nesses casos, a gente tem que calcular a integral no módulo. Então, para você não ter esse problema, cheguei numa área negativa, e aí? Calcula o módulo dessa área, mas isso apenas quando nós estamos trabalhando com áreas. Pode ter uma integral definida com valor negativo? Pode, porque a integral definida, ela nem sempre nos dá o valor de uma área, ela pode nos dar o valor de uma área. Por isso, é importante que você represente graficamente todas as suas situações que você quer calcular a área, porque assim você vai verificar. A região que eu quero calcular, ela está abaixo da curva. A minha região, ela dividiu em duas. Eu tenho uma parte acima da curva e uma parte abaixo. Como que eu faço? Por isso, a importância da representação gráfica. Para você não cair nesse erro que é muito comum do aluno encontrar área negativa. E você pode ter certeza que em exercícios que envolvem área e a área está abaixo da curva, a primeira alternativa será o valor negativo. Então, atente-se a isso. Acompanhe no quadro como que a gente vai fazer esse cálculo de áreas. Bom, a área A da região delimitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, que aqui está sendo representada, observe, pela nossa curva em rosa, f de x, e pela nossa curva em azul, g de x. E ela é limitada por x igual a A e x igual a B. Por quê? Quando a gente está trabalhando com a área, nós estamos calculando a área em uma determinada região, aqui no intervalo de A a B. E f e g são contínuas e mais, f de x é maior ou igual a g de x. Então, a área ela vai ser dada pela integral de A a B de f de x menos g de x em relação a dx, que é a minha integral. Como que eu vou, como que eu sei, né? Qual função menos a outra? Por isso que é importante a representação gráfica. Você precisa verificar qual função é maior do que a outra. Aqui na nossa representação, observe que a nossa curva em rosa, ela é maior do que a nossa curva em azul. Então, aqui nesse caso, para eu calcular a área dessa região aqui em azul mais claro, que é a região que eu estou buscando, vai ser a função f de x menos a minha função g de x. É como se eu estivesse calculando toda a área até o eixo x e tirando esse pedacinho aqui. Quando eu tiro esse pedaço, eu tenho apenas esse pedaço que está riscado. É assim a ideia para o cálculo de áreas. Por isso, a importância da representação gráfica, porque você precisa verificar em relação a qual função é maior, né? Então, se eu tenho aqui qual função está acima da região que eu estou buscando e qual função está abaixo da região que eu estou buscando. A função de cima menos a minha função de baixo, isso a integral do intervalo A a B. É assim que a gente calcula a área quando eu tenho uma região que está entre curvas. É dessa forma, a função que está acima da região menos a função que está abaixo da região. Mas sempre vai ser assim? Não. Em alguns casos, as funções em um determinado intervalo, uma está acima e quando eu mudo o intervalo, ela se torna abaixo. Então, eu posso ter uma inversão. Mais uma vez, aí a importância da representação gráfica, porque quando você faz essa representação gráfica, você consegue visualizar, essa função nesse intervalo, ela é maior, mas nesse intervalo aqui, ela já é menor. Então, por isso a importância, além de verificar se a minha função ela está abaixo da curva ou acima da curva. E esses são os nossos dois próximos casos. Acompanhe. Aqui eu tenho um caso que eu tenho uma área tanto acima da curva quanto abaixo da curva. Se você calcular essa integral de A a B direto dessa função,
iria dar errado. Por quê? Porque eu tenho um pedaço acima e um pedaço abaixo da minha curva. Então, eu tenho que dividir essa função. Como está dividido aqui, ó, eu tenho esse pedaço até o ponto C. Então, eu vou calcular a integral de A a C da área A1, né? Que é a nossa A1 da nossa função f de x em relação a dx. Mais a integral de C a B da nossa função. Observe que aqui, esse pedaço, olha, A2, ele está abaixo da minha curva. Se você calcular sem o módulo, o resultado vai dar negativo. E muitas vezes isso cancela com a área 1. Por isso que dá errado. Por isso que você tem que dividir em duas regiões, calcular a área separadamente e somar. Então, aqui nós vamos calcular essa área em módulo. O que que o módulo faz? Relembre lá. O módulo, ele torna um valor negativo em positivo. Então, quando eu calcular essa área, ela me dá um valor negativo. Mas como está em módulo, eu vou ter um valor positivo. Por isso, a importância do módulo. Aqui, quando por a área estar acima da curva, você não precisa necessariamente utilizar o módulo. Por quê? Módulo de um valor positivo vai ser um valor positivo. Mas, se você quiser, não tem problema algum. Só atente-se quando a curva estiver quando a região estiver abaixo da curva, você tem que usar o módulo para calcular essa área. E aqui no segundo caso, foi quando eu falei que a função hora 1 é maior e o papel inverte. Nós temos aqui novamente a nossa curva em rosa e a nossa curva em azul. E eu tenho aqui 3 intervalos. Ó, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Observe que de A a C, a nossa função em rosa, ela está acima da região e a função azul está abaixo. Mas já no intervalo de C a D, inverte. A função azul está acima e a função em rosa está abaixo. E no intervalo de D a B, a função em rosa, ela fica acima, né? Ou seja, ela é maior do que a função em azul. Por isso, a representação gráfica, se você fizesse direto, você não iria verificar que essas funções em particular, elas têm essa característica. Ora uma é maior que a outra, ora inverte. Então, aqui nós teríamos que calcular essa área A1, essa área A2 e essa área A3. Aqui seria f de x menos g de x e aqui já seria o contrário, g de x menos f de x. E isso vai influenciar, né, no seu resultado final. Então, a importância da representação gráfica ela está nesses casos. Você precisa visualizar o que você está, qual área que você está procurando, né? Que região que você vai integrar. Principalmente se a região estiver abaixo da curva, eu tenho que utilizar o módulo. Por quê? Não existe área negativa. Com isso, a gente já consegue resolver a nossa situação problema. Acompanhe no quadro. Nós sabemos, então, nós já sabemos quais são as funções, as leis de formação das funções depois que a chapa sofreu esse corte. O que aconteceu? Nós tínhamos uma parábola, foram lá e cortaram essa chapa com essa reta. Então, eu tenho aqui a função f de x menos x ao quadrado mais 3x, e aqui eu tenho a função g de x, que é essa reta aqui, menos 0,5x mais 1,5. E depois eu tenho que o meu x ele está variando, ó, de 0,5 a 3. Qual função está acima da região sombreada e qual função está abaixo? Ou seja, qual função é maior, qual função é menor? A nossa função maior, olha, é a parábola, ou seja, f de x é maior do que g de x. Então, nós vamos fazer f menos g e calcular a integral nos pontos de 0,5 a 3. Então, eu tenho a integral, a área vai ser dada pela integral de 0,5 a 3 de f de x menos g de x. A gente verificou na imagem que a f ela é maior do que a função g. A nossa função f é menos x ao quadrado mais 3x menos a função g de x. Nossa função g de x menos 0,5x mais 1,5. Professora, preciso colocar parênteses? É bom. Por quê? Se você não colocar o parênteses nesse caso, você vai errar o sinal. A probabilidade de você errar o sinal aqui é muito grande, porque você vai ter que fazer, olha, menos com menos e
menos com mais, você vai ter que fazer a distributiva. E quando você não coloca parênteses, a chance de você fazer só para o primeiro termo é muito grande. Então, quando estiver trabalhando com a área e for fazer uma subtração, coloque as duas funções entre parênteses, porque assim você vê que não, o sinal de menos ele está para todos os termos que estão entre parênteses. Então, fazendo esse jogo de sinal, nós vamos ter mais 0,5x com mais 3x, nós vamos ter mais 3,5x. Menos com mais, nós vamos ter menos 1,5. Então, eu tenho o resultado menos x ao quadrado, mais 3,5x, menos 1,5. O que eu faço agora? Integro. Como que a gente integra? Utiliza lá a nossa regra da potência. Vou somar 1 no expoente e o expoente e a função eu divido pelo meu expoente. Então, somando 1 aqui no meu expoente, nós vamos ter 2 mais 1, 3. Então, eu tenho menos x ao cubo dividido pelo valor do meu expoente. Mais, aqui o nosso x está elevado a 1, 1 mais 1, 2. Então, mais 3,5 de x ao quadrado dividido por 2. Integral de constante é constante vezes a nossa variável. Qual variável que nós estamos trabalhando? X. Então, aqui, menos 1,5x. Isso calculado em que pontos? Em 0,5 e 3. O que a gente faz primeiro? Substitui o 3 no lugar do x. Aqui, nós vamos ter essa conta e depois nós substituímos o 0,5 na nossa primitiva que a gente acabou de encontrar. Fazendo essas contas, nós vamos obter uma área de 2,60 metros quadrados. Observe que a nossa área reduziu bastante, né? Porque sem o corte, nós tínhamos uma área exata de 4,5 metros quadrados. Então, a nossa área houve uma redução muito grande devido ao corte. E, consequentemente, nós vamos ter uma redução também na quantidade de tinta. Como que a gente faz isso? A área dividido pelo rendimento. O rendimento a gente já sabe que é 7,16. Então, 2,60 dividido por 7,16, nós vamos ter 0,36 litros. Sem o corte, nós tínhamos uma quantidade de tinta, né, de 0,63 litros. Então, houve uma redução da quantidade de tinta quando a gente faz esse corte. O que é importante você relembrar? Quando a gente trabalha com cálculo de áreas, é importante que você faça a representação gráfica, atente-se ao fato se a área está abaixo da curva. Se a área está abaixo da curva, você deve calcular a integral em módulo, porque se você não calculá-la, terá um resultado negativo e não existe área negativa. E com isso a gente resolve a nossa terceira situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Já fizemos o cálculo da quantidade de tinta aproximada, utilizando a soma de Riemann. Fizemos o cálculo da quantidade de tinta exata, utilizando as integrais para calcular a área. E depois fizemos um corte na chapa e calculamos novamente qual é essa quantidade de tinta, utilizando a ideia de área entre curvas. Agora, nós vamos analisar o lucro da empresa. Acompanhe no quadro. Você, então, trabalha nessa empresa, né, e a empresa está atualmente executando a pintura de 2 tipos de peça. Uma delas com o formato conforme a função matemática menos x ao quadrado mais 3x, que foi o formato da nossa primeira e segunda SP, que é aquele formato parabólico, que a gente calculou a quantidade de tinta. E a outra chapa corresponde à anterior, com um corte realizado conforme a função f de x igual a menos 0,5x mais 1,5, que é a chapa que a gente acabou de calcular a quantidade de tinta. E o que aconteceu? Após alguns estudos, você concluiu que a empresa deve adotar uma nova tecnologia,
que vai reduzir gradativamente a quantidade de tinta utilizada. E você estimou o impacto positivo da ação na variação dos lucros da empresa, que foi representado pela função L' de T é igual a 0,3T mais 3, e o T está variando de 0 a 10 anos. Então, você descobriu a variação do lucro, onde T é o tempo em anos e L' tem a unidade de milhões de reais por ano. Então, sabendo que o fato, olha, se a empresa não pintar a área que sofreu o corte, né, isso gerou um lucro imediato de 3 milhões. Então, sem pintar a área, ou seja, no tempo zero, a empresa já sofreu logo de cara um lucro de 3 milhões. Será que esse lucro ele vai aumentando com o decorrer do tempo, né? E que a lucratividade com as chapas cortadas, ela crescerá conforme a taxa descrita. Qual poderá ser o lucro total da empresa nos próximos 10 anos, no que se refere a essas medidas em particular? Observe que no nosso problema, ele nos deu a função derivada, ou seja, a taxa de variação do lucro. Mas ele nos perguntou qual é o lucro. Então, não é só eu substituir o 10 lá na nossa função derivada e encontrei o lucro. Não, nós temos que encontrar a função lucro. No problema foi nos dados a taxa de variação do lucro. Então, a gente tem que encontrar uma forma de descobrir qual é essa função lucro, para só depois, aí sim, a gente substituir o tempo igual a 10 e descobrir qual vai ser o lucro da empresa realizando esse corte. Como que a gente faz isso? A gente utiliza as integrais. Esse tipo de problema é um problema de valor inicial. Vai no quadro. Então, nós temos que encontrar a antiderivada ou primitiva de L' de x e depois encontrar o lucro. Como eu disse, isso é um problema de valor inicial. Nós temos que seguir alguns passos para resolver esse problema. Por que ele é um problema de valor inicial? Porque ele me dá um valor para a gente partir. No final do problema, ele falou de acordo com essas particularidades, né? Ou seja, para aquela situação, para aquele valor inicial, nós vamos encontrar um lucro. Ah, professora, mas que valor inicial é esse? No problema, ele falou que de imediato, ou seja, no tempo zero, qual que foi o lucro? De 3 milhões. Esse é o nosso valor inicial. Então, você vai se deparar com problemas do cálculo diferencial integral dessa maneira, que te dá a função derivada e te dá um valor inicial. E você tem que encontrar a função. Aqui no caso, nós temos que encontrar a função lucro. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Vamos seguir alguns passos. É algo simples, né, da gente realizar. Qual que é o primeiro passo? Nós vamos coletar informações. É importante que nesses tipos de problemas você leia com atenção os problemas, interprete as informações que ali estão escritas e retire as informações mais importantes. Quais são essas informações mais importantes nesse problema? Olhe, o problema nos deu a função derivada, ou seja, L' de t é igual a 0,3t mais 3. O problema também nos deu o valor inicial, ou seja, eu sei que o lucro no tempo zero é igual a 3 milhões. Observe que aqui é a função derivada. Aqui já é a minha função lucro. Eu tenho coisas diferentes. E qual que é o nosso objetivo? É encontrar o lucro no tempo 10. Mas, professor, o que isso tem a ver com o que nós estamos procurando? Lembre-se que as integrais, elas estão relacionadas às derivadas, ou vice-versa. Então, se eu tenho uma função derivada, para eu encontrar a função, o que basta? Basta que a gente integre. Vamos pensar, se eu integrei uma função derivada, eu vou encontrar a função. Se eu derivá-la, eu vou encontrar justamente o que está dentro do meu integrando, satisfazendo aquela igualdade que nós vimos. Então, eu tenho uma função maior, a derivada dessa função maior, ela é igual ao que está dentro do meu integrando. Então, nesse tipo de problema, a gente utiliza as integrais. A gente integra a função derivada, encontrando assim a função que nós estamos procurando. Vamos integrar essa função? Então, aqui a gente tem, ó, a função L de t, ela vai ser dada pela integral de 0,3t mais 3 dt. Por que é dt e não dx? Porque agora nós estamos integrando em relação a t. Anteriormente, nós sempre integramos em relação a x. A nossa variável era x. Agora, a nossa variável é t. Por isso que aqui nós temos dt. Como que a gente integra essa função? Utilizando a regra da potência. Então, nós vamos somar 1 no expoente,
dividir a função pelo valor do expoente. Então, aqui eu tenho o t nosso está elevado a 1, 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 0,3t ao quadrado dividido por 2. Integral de constante é a constante vezes a nossa variável. Qual é a nossa variável nessa situação? É o t. Então, aqui nós vamos ter mais 3 vezes t, mais a minha constante. Lembre-se, estamos trabalhando com integrais indefinidas. Quando a gente está trabalhando com integrais indefinidas, nós temos que colocar o c. Então, nosso segundo passo a gente já realizou. A gente já coletou as informações importantes, utilizamos a ideia de integral para a gente encontrar a função que estamos em busca. Então, integramos a função derivada, encontramos a função lucro. Só que essa função lucro nossa, ela tem um mais c. Lembre-se que eu falei lá no início da aula que esse mais c, ele pode assumir qualquer valor. E aí? É aí que entra o valor inicial, porque para aquele valor nós vamos ter um determinado valor do c. Então, é importante esse valor inicial para nós descobrirmos qual é o valor da nossa constante c, que vai representar aquela situação em específico. Se eu tivesse um outro valor inicial, nós teríamos outro valor da constante, consequentemente, outra função lucro. Por isso, a importância do valor inicial, que nós sabemos que o nosso valor inicial, quando o tempo zero, nós temos exatamente o lucro de 3 milhões. Então, retomando ao quadro, vamos utilizar essa informação. Como o L de zero é 3 milhões, nós vamos substituir o zero na função e assim nós vamos obter o valor do C. Então, L de zero vai ser 0,3 vezes 0 ao quadrado dividido por 2. Mais 3 vezes 0, mais C, igual a 3. Aqui é 3 milhões, a gente simplificou para a gente não ficar colocando esse tanto de zero. Mas aqui, lembre-se que é 3 milhões. Fazendo essa conta, nós vamos ter aqui 0, aqui também 0, nós vamos ter que o C é igual a 3. Então, a gente já encontrou qual é a função lucro para aquela situação. Qual é a nossa função lucro? L de t é igual a 0,3t ao quadrado dividido por 2, mais 3t mais 3. Encontramos a função. E agora? Só substituir o valor do 10. Então, nosso último passo é substituir aquele tempo que o exercício está te pedindo na nossa função. Então, no lugar do t, nós vamos colocar 10. Então, aqui eu vou ter 10 ao quadrado, vezes 0,3 dividido por 2, mais 3 vezes 10, mais 3. Nós vamos obter o resultado de 48, lembrando que o resultado está em milhões. Então, se a empresa realizar esse corte, na chapa, o que vai acontecer? Ela vai ter uma economia ao longo dos 10 anos de 48 milhões. Observe que aqui as integrais elas já nos auxiliaram para estudar o lucro da empresa. Esses problemas de valor inicial são muito comuns, e utilizam essa ideia. Eu vou integrar a minha função derivada, encontrando assim a minha função. Com isso, a gente resolveu a nossa última situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vimos o estudo das integrais em 4 situações problemas. Na primeira, utilizamos a soma de Riemann para encontrar a área aproximada. Vimos que a soma, o limite da soma da área desses retângulos, quando a quantidade de retângulo é muito grande, nós temos então a nossa integral da nossa função. Então eu tenho ali a integral, ela pode nos dar uma área, ela pode nos dar uma família de funções. Quando nós estamos trabalhando com integrais indefinidas, nós vamos encontrar famílias de funções. Lembre-se do mais c ao final do seu resultado da integral.
Quando estamos trabalhando com integrais definidas, utilizamos o teorema fundamental do cálculo e o que nós fazemos? Encontramos a primitiva, depois nós substituímos o limite superior na primitiva, menos o limite inferior na primitiva. E assim encontramos um número. Essa é a grande diferença, né, entre as integrais indefinidas e definidas. Nas indefinidas encontramos famílias de funções e nas definidas encontramos um número em específico. Lembrando que uma das aplicações das integrais definidas é justamente o cálculo de área. Então, eu posso ter uma integral definida que me dá uma área. Então, eu posso ter, não quer dizer que eu sempre vou ter uma área quando eu estou calculando uma integral definida. Quando nós estamos trabalhando com problemas de áreas e utilizando as integrais, o que você precisa ficar atento? Não existe área negativa. E por que essa área dá negativa? Porque quando isso acontece, a região que nós estamos calculando a área, ela está abaixo do eixo x. Quando a gente está abaixo do eixo x, o que acontece? O nosso y é negativo, por isso a nossa área dá negativa. O que nós fazemos nessas situações? Calculamos o módulo da nossa área. Então, eu calculo a integral, calculo o módulo do resultado, tendo assim um valor positivo. O que é importante também quando você estiver trabalhando com problemas de áreas, fazer a representação gráfica. Como nós vimos numa situação, em determinados intervalos, as funções elas se modificavam. No intervalo, a função f era maior do que a função g, mas já no próximo intervalo, invertia. A função g era maior do que a função f. Então, você deve estar atento a isso. Por quê? Quando temos áreas entre curvas, nós vamos calcular a integral de a a b, no intervalo, né? De f de x menos g de x, quando a f é maior que a g. E quando a g é maior que a f, g de x menos a f de x. Por isso é importante você descobrir qual função está acima e qual função está abaixo da região que você está procurando. E por fim, vimos problemas de valor inicial, né? Utilizando as integrais, descobrimos a função lucro, né? E podemos analisar qual vai ser o lucro dessa empresa. Será que tem outros problemas que a gente utiliza as integrais? Acompanhe no quadro. Então, quais outros problemas poderiam ser resolvidos? Problemas de valor inicial em geral, em que são apresentadas a função derivada e um valor inicial. Aqui, nesse tipo de problema, é muito comum você ver custo marginal. Existem problemas que falam que o custo marginal de determinada produção é tal. Quando a gente está falando em custo marginal, a gente está falando da função C', ou seja, da função derivada. Então, esses tipos de problemas são muito comuns, em que se você tem custo marginal, receita marginal, você tem a derivada da função. E ele quer te dar a função. Ele pede para você calcular o custo daqui a 10 anos, a receita daqui a 10 anos. O que você faz? Você integra a função custo marginal, obtendo assim a função custo. E também você pode utilizar problemas para calcular a área de objetos. Seja esse cálculo ele exato ou aproximado, como nós vimos na nossa aula. Além disso, você também pode utilizar as integrais na física. Quando você tem a velocidade de um determinado corpo e o problema te pede a posição. E aí, como que eu calculo a distância ou o deslocamento? Como que a gente calcula isso? A gente faz a integral da velocidade. E se o problema te dá a aceleração e te pede a velocidade, o que que a gente faz? A integral da aceleração é a velocidade. Então, as integrais elas também podem ser úteis em problemas que envolvem velocidade, aceleração e posição na física. Lembre-se, a integral da aceleração resulta na velocidade e a integral da velocidade resulta no deslocamento ou na distância. Então, essa é mais uma das aplicações das integrais, né? E agora chegou o momento. Se você tem qualquer dúvida, mande essa dúvida tanto via Skype quanto no chat, que daqui a pouco eu retorno para esclarecer essas dúvidas.
as dúvidas, né, que vocês tiverem ao longo dos seus estudos, depois que realizarem após aulas, as atividades, né, referentes após aula, postem no fórum da disciplina, que os professores estarão ali disponíveis para responder essas dúvidas. Se vocês tiveram uma pergunta a respeito dos estudos continuados, as aulas de nivelamento, elas acontecerão às segundas-feiras, no segundo horário, ou seja, de 9h05 às 10h35, né? E começa já na segunda após o carnaval. Dia 19 nós teremos a nossa primeira aula dos estudos continuados, a parte do nivelamento. Em relação aos exercícios de fixação, esses exercícios eles estarão disponíveis no ambiente de vocês da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2. Então, nós temos exercícios a respeito disso. Como eu disse, qualquer dúvida, poste no fórum da disciplina e até a próxima! Bem-vindo de volta! Estamos chegando ao fim da primeira unidade de Cálculo Diferencial e Integral 2. E então, o que achou? Muito difícil? Conseguiu ajudar a construtora Padawan S.A. a se firmar no mercado? Bom, para descobrir, só mesmo relembrando o conteúdo da unidade, não é mesmo? Nós começamos essa segunda parte da disciplina estudando um pouco da história do cálculo e dos pensadores que contribuíram para a sua evolução. Conhecemos primeiro um método de exaustão, seguido da integral simples, integral com uma área, integral indefinida e método de Riemann. As integrais imediatas foram as próximas, ficando por último o cálculo de áreas sobre e entre curvas e a identificação de problemas de valores iniciais. Na SR desta unidade, nós fomos contratados pela construtora Padawan S.A., recém-chegada no mercado, e à procura de profissionais de exatas, competentes e dispostos a contribuir com o crescimento da empresa. Já nos primeiros dias de trabalho, a construtora Padawan ganhou uma licitação do governo federal para a construção de um hospital. Sendo assim, na SP1 foi nossa tarefa calcular a área do terreno, aplicando as técnicas aprendidas por nós no cálculo de integrais. Ainda atuando junto ao governo federal, a segunda situação-problema foi referente à construção de 49 casas populares para o programa Minha Casa Minha Vida. Já cientes tanto dos valores do custo inicial quanto dos valores do custo marginal, ou seja, da variação possível entre a cifra estimada e a de fato utilizada, coube a nós estipular o custo final da produção dessas 49 unidades. A SP de número 3 se tratou de um projeto menor, porém não menos complexo. Foi nossa tarefa a reforma do salão de entrada de um edifício, de maneira que precisamos calcular com precisão a área do piso que iria ser substituído por um novo, todo de mármore. Chique, hein? E nossa última função como membros da construtora Padawan conciliou cálculo e sustentabilidade. Isso porque a construtora passou a oferecer placas solares nas suas construções. Foi nossa responsabilidade definir o tempo que o cidadão, que optou pelo produto, levaria para ter seu valor investido de volta, considerando o custo da instalação e os gastos mensais com a conta de energia. Haja conta, não é verdade? Mas depois de tanto trabalho, é hora de tirar umas férias da construtora Padawan. Ah, mas não se esqueça de reler o livro didático sempre que necessário, além de consultar outras fontes bibliográficas e acessar as pré- e pós-aulas. Bom, eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!